Você está pronto para uma viagem aos cantos mais sombrios do passado? Desde a lança sagrada usada para apunhalar Jesus Cristo, até dois corpos misteriosos recuperados no fundo das cataratas do Niágara. Portanto, fique atento, pois você está prestes a ficar realmente assustado. A lança sagrada. Depois de várias horas na cruz, o corpo de Jesus Cristo parecia sem vida. Para ter certeza, um soldado romano cravou uma lança no lado de Messias. A arma usada para realizar esse teste brutal já era um artefato lendário no primeiro milênio depois de Cristo. Enquanto os cruzados estavam em Jerusalém, eles não apenas travavam batalhas sangrentas contra os muçulmanos, mas também procuravam obsessivamente por relíquias do Salvador. Diz que os cruzados trouxeram dezenas de relíquias sagradas de Jerusalém para a Europa, incluindo a Arca da Aliança e o Santo Graal. A lança sagrada provavelmente caiu nas mãos dos cruzados por acaso em 1098. Em seu caminho para Jerusalém Ocidental, os cavaleiros capturaram a cidade síria de Antioquia. Pouco tempo depois, os muçulmanos revidaram e sitiaram os cristãos na cidade. À medida que a comida se esgotava, a moral dos nobres cavaleiros ia se deteriorando lentamente. Nesse momento, um camponês chamado Pedro Bartolomeu teria aparecido. Ele afirmou ter visto uma visão onde a Santa Lança estava escondida. O artefato foi encontrado sob a Catedral de São Pedro em Antioquia. Quando os afortunados descobridores mostraram a lança, ainda manchada com sangue, aos seus exércitos, o espírito de luta aumentou instantaneamente e os cavaleiros lutaram até Jerusalém. Mais tarde, diz que a relíquia horrível chegou às mãos do Vaticano. Oficialmente religiosos afirmam não saber nada sobre o paradeiro da relíquia, mas supostamente a lança agora está escondida em algum lugar sob a Basílica de São Pedro, e isso tudo em Roma. Múmias de fogo de Kabayan. Há muito tempo nos acostumamos com a visão de múmias, mas ainda há múmias que são de certa forma assustadoras, ou pelo menos com as quais você precisa se acostumar, mesmo para os fãs de arqueologia mais exigentes. Isolado na selva, em uma das ilhas mais solitárias das Filipinas, está um dos cemitérios mais estranhos do sudoeste asiático. Provavelmente, já houve centenas de múmias em cerca de 200 cavernas funerárias, mas os pesquisadores só encontraram 15 delas nos tempos modernos. Essas múmias são diferentes em todas as outras e únicas no sudeste asiático. O culto de preparar o falecido para a eternidade, secando-o e tratando-o com certas essências, é completamente desconhecido nessa região do mundo. O responsável por esse cemitério incomum é um povo sobre o qual nada se sabe. Porque os Ibaloi se deram ao trabalho de preservar alguns ou talvez todos de seus mortos em processos de mumificação, que podiam levar até 2 anos, é um mistério. Após a morte, os corpos dos falecidos eram esmagados na posição sentada e depois tratados com grandes quantidades de fumaça de tabaco. As investigações mostraram que esses mortos eram literalmente fumados. Sal, ervas e fogueiras permanentes ao redor dos mortos aceleravam ainda mais o processo. O costume Ibaloi só terminou quando os colonialistas espanhóis invadiram as Filipinas. Provavelmente o povo foi destruído pelos espanhóis. Oumuamua. Imagine que você é um astrônomo olhando para o céu noturno por meio de um telescópio gigante e, de repente, percebe um pedaço de cerca de 800 metros de comprimento que não atingiu a Terra por um triz. Então, talvez assustado, você olha para a trajetória do objeto e percebe imediatamente que não se trata de um asteroide nem de um cometa. Foi exatamente isso que aconteceu com os astrônomos que operavam o telescópio Pan-STARRS no Havaí em 19 de outubro de 2017. No início, nenhum dos pesquisadores conseguia acreditar nos dados que estavam vendo. Um pedaço desse tamanho, passando pela Terra e em uma trajetória que mostrava que o intruso era de fora do nosso sistema solar. O que você pensaria? Um asteroide interestelar, uma nave espacial ou até mesmo outra coisa completamente diferente? Nas horas e nos dias que se seguiram à descoberta do objeto, o mundo da ciência virou de cabeça para baixo. Pela primeira vez foi observado um objeto que presumivelmente entrou em nosso sistema vindo de um mundo alienígena, passou zunindo pela Terra, visitou o Sol e depois desapareceu novamente. O objeto foi chamado de Oumuamua, que significa primeiro batedor de um mundo alienígena, em havaiano. Até hoje ninguém sabe o que Oumuamua realmente era ou de onde ele veio exatamente. A teoria mais assustadora é que o objeto, em forma de charuto, poderia ter sido uma sonda alienígena. O mais assustador dessa ideia é que aqueles que pilotaram essa sonda aparentemente não tinham interesse em entrar em contato conosco. Todas as mensagens de rádio enviadas na direção do objeto ficaram sem resposta. O que esse objeto ou sonda extraterrestre poderia querer de nós? Compartilhe a sua ideia conosco depois desse vídeo e, claro, não se esqueça também de deixar o seu like, caso você curta aqui o nosso vídeo, tá bom? E vamos aqui para o nosso próximo.
portal estelar de Rajarata. Na ilha tropical do Sri Lanka, muito perto da cidade de Anuradhapura, há um misterioso arranjo circular que os habitantes locais chamam de Portal Estelar. A princípio parece inofensivo, mas se você acreditar nas lendas dos habitantes locais, esse monumento de pedra tem de tudo. O arranjo de 64 colunas tem um diâmetro de cerca de 12 metros e data do século VI d.C. Os arqueólogos dizem que a função da estrutura não é totalmente compreendida, mas não é segredo para a população local que alienígenas e demônios de outras dimensões chegam à Terra por esse portal. Os habitantes locais reverenciam o portal, mas também o temem, assim como a roda do céu Sakwala Chakraya. Através dela, diz que os deuses controlam, então, toda a humanidade. E você, também acredita nisso? Cadáveres nas cataratas do Niágara. No século passado, as cataratas do Niágara, na fronteira entre Estados Unidos e o Canadá, eram o destino mais popular para casais em lua de mel e apaixonados. Houve um grande choque entre os visitantes quando 2 corpos misteriosos foram encontrados nas cataratas em 1969. Os engenheiros desviaram a água para o lado canadense das cataratas por alguns meses, para renovar as pontes para visitantes. Entre outras coisas, quando as piscinas secaram, os trabalhadores encontraram não apenas resmas de moedas que as pessoas em busca de sorte haviam jogado nas cataratas, mas também 2 esqueletos. Como e quando eles entraram nas cataratas do Niágara, nunca foi totalmente explicado. Ao redor das cachoeiras mais famosas do mundo, não havia relatos de pessoas desaparecidas nem de acidentes. Na década de 1960, a polícia supôs que o homem e a mulher poderiam ser um casal que havia buscado suicídio nas cataratas. No entanto, isso não foi comprovado até hoje. Titanic. A história do Titanic é suficientemente ofensiva por si só. Em abril de 1912, centenas de pessoas a bordo do navio estavam comemorando suas vidas luxuosas ou ansiando por seu futuro na América, mas algumas horas depois a maioria delas morreu no Atlântico gelado. Das mais de 2.000 pessoas a bordo, apenas 1/4 sobreviveu. Em 2019, outra missão mergulhou no naufrágio mais famoso de todos os tempos e, mais uma vez, os pesquisadores fizeram uma descoberta terrível. Dessa vez, não foram os tristes rastros de muitas vítimas, mas algo completamente diferente que causou arrepios nos líderes da expedição. Pouco menos de 100 anos após seu naufrágio, o Titanic desapareceu quase completamente. Mais de 50.000 toneladas de aço foram quase completamente dissolvidas pelo mar em apenas um século. É provável que em poucos anos o Titanic desapareça para sempre. Punhal contra demônios. Vamos ser honestos, você possui amuletos de proteção? Você acredita em mal-olhado ou em espíritos das trevas? Se puder responder essa pergunta com sim, você pertence a uma minoria hoje em dia, porque, em nossos tempos arrumados e racionais, a crença em demônios e outras figuras sinistras pertence para muitos apenas ao reino da superstição ou da fantasia religiosa. Em seu trabalho, os pesquisadores sempre ficam chocados com a certeza ou a convicção com que as pessoas da época passada se esforçavam para se defender das forças das trevas. Os restos de uma vila abandonada de 700 anos foram encontrados ao lado de uma rodovia na Inglaterra. Os arqueólogos encontraram uma antiga faca de ferro nas fundações de uma casa, juntamente com artefatos da vida cotidiana. De acordo com a arqueóloga inglesa Natasha Ferguson, facas colocadas sob os alicerces das casas eram uma prática comum na Idade Média para proteger o prédio e seus habitantes de danos mágicos e mundanos. Infelizmente, hoje, não sabemos se o talismã funcionava. Fuga de Pompeia. Em 79 d.C., milhares de pessoas no sul da Itália tiveram que fugir repentinamente porque o Vesúvio havia lançado uma chuva de cinzas quentes sobre a cidade. A maioria dos moradores entendeu exatamente esse aviso e começou a fugir. Escavações posteriores mostraram que alguns também continuaram a trabalhar normalmente. Quase ninguém conseguiu sair da cidade, pois logo após a primeira chuva de cinzas veio a enorme erupção. Gases venenosos, uma onda de explosão e um calor imenso mataram os habitantes de Pompeia e da cidade de Herculano em questão de segundos ou minutos. Particularmente comoventes são 2 homens que foram atingidos pelo calor enquanto fugiam. O mais jovem era um homem muito magro e emaciado que provavelmente havia sido escravo. Não muito longe do seu corpo, os pesquisadores encontraram um segundo homem, um pouco mais velho, mais musculoso e bem vestido. Os exames revelaram que a pele de ambos os homens havia sido completamente queimada em um curto espaço de tempo, e o choque térmico fez com que as mãos e os pés de ambos ficassem com câimbras de forma horrível. Cultura Nok.
A cultura Nok da África Ocidental ainda hoje intriga os pesquisadores. Não apenas as figuras artísticas desse povo parecem estranhas, mas essa civilização também possuía conhecimentos únicos em sua época. Por exemplo, esse povo que floresceu entre 1500 a.C. e 500 d.C. provavelmente foi um dos primeiros no mundo a conseguir produzir ferro. Além disso, descobertas de colmeias provam que esse povo também foi o primeiro a conseguir criar abelhas e colher mel. Eram também um povo muito misterioso e até hoje não se tem muitas informações sobre essa cultura. Múmia que pisca. Esta criança parece estar dormindo tranquilamente. Foi exatamente isso que muitos visitantes pensaram quando visitaram a famosa múmia infantil nas catacumbas de Palermo. Muitos deles saíram da tumba com um arrepio porque a criança morta há 100 anos supostamente havia piscado para eles. Com o aumento de incidentes como esse, o curador da exposição examinou mais de perto a menina morta. No início, ele não encontrou nada de estranho na criança, mas depois notou que os olhos da menina não estavam completamente fechados. Dependendo de como a luz atingia seus olhos e de qual ângulo você olhava para ela, parecia que ela estava piscando para o observador. Estranho, não é? E aí, qual dessas descobertas realmente assustou você? Conte pra gente e também, claro, fale aí nos comentários para que a gente saiba aí a sua opinião.